Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa noite, todo mundo, todos e todas. Olá. Funciona? Sim. Tá, primeiro, boa noite, eu sou Débora, repórter do Sul 21, jornalista e fundadora do Gênesis. E primeiro eu queria dizer que a nossa ideia aqui é que seja um negócio bem assim, descontraído e tranquilo, é só poder fazer perguntas e tal. Eu vou começar falando um pouco, depois vou passar pro Ângelo, e aí depois a gente vai abrir para vocês falarem o que quiserem. Bom, basicamente, então, o tema hoje é a questão do tratamento igualitário. E é interessante que essa questão voltou muito à pauta agora com a aprovação dos Estados Unidos, né? Teve toda a questão no Facebook, botar fotinho. E, inclusive, quando isso aconteceu, várias pessoas vieram me perguntar: ah, mas no Brasil, então, já tem isso? E eu fiquei tipo, sim, gente, mesma coisa, sabe? Inclusive pessoas que não... até pessoas meio que da área, assim, pessoas que são gays e tal, ou que se interessam pelo assunto, não estavam muito ligadas em como é que funciona no Brasil. Então, rapidamente, espero que todos já saibam, mas no Brasil, em 2011, o STF aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo por analogia à união estável. Aprovou a união estável, mas ela tem os mesmos direitos do chamado casamento. Então, com isso, os casais do mesmo sexo têm direito à adoção e diversos benefícios, tipo pensões, herança fiscal, imposto de renda, segurança social, benefícios de saúde, imigração, propriedade conjunta, hospital, visitação na prisão e todas essas coisas. E é bem interessante. Interessante que mesmo antes dessa decisão do STF, algumas pessoas já tinham conseguido o direito ao casamento por decisões isoladas em tribunais de vários estados, o que inclui o Rio Grande do Sul. Algumas pessoas já tinham conseguido isso aqui. Bom, tá. Mas o que acontece atualmente é que quem reconheceu esse direito aqui foi o Supremo Tribunal Federal, o que quer dizer que não é uma lei, né? Basicamente agora, o que está acontecendo com o Congresso Conservador é que tem um projeto de lei que se chama Estatuto da Família, que foi aquele que teve uma votação no site da Câmara, o pessoal podia opinar. No fim acabou a votação e realmente os legais ganharam, né? A gente ganhou a votação, mas na prática isso talvez não faça muita diferença, porque o Congresso continua sendo horrível e basicamente se aprovarem o Estatuto da Família se pode revogar esses direitos, porque a decisão do Congresso pode, enfim, meio que apagar a decisão do STF porque vai virar uma lei. Enfim, esse é o panorama atual. E uma coisa, agora trazendo mais para o âmbito do jornalismo, assim, que é com que eu trabalho, já que estamos numa faculdade de comunicação, né? Uma coisa interessante que eu tenho observado, eu faço várias pautas relacionadas a direitos humanos e a direitos LGBT. Trabalho no Sul 21 desde 2013 e lá tem uma liberdade bastante grande para tratar desses temas, assim, com bastante tranquilidade em geral. Eu tenho observado que muitas vezes as coisas que são pauta sobre população LGBT, embora eu e o Sul 21 nos esforcemos em trazer pautas diferentes, eu observo que os outros jornais nem sempre as mesmas coisas são pauta. Muitas vezes o que é pauta sobre as LGBT, quando elas são mortas, ou quando acontece alguma coisa muitíssimo extraordinária, assim. Recentemente teve um caso que vocês devem ter lido em algum jornal, que são vários, de um casal trans que teve uma filha, um filho, o Gregório. Foi um caso que vários jornais deram, aquela história, e eu fiquei muito intrigada, assim, porque quando eu fiquei sabendo dessa pauta, foi pela assessora do GHC, que eles estavam tendo filho no Fêmea, que é do grupo Escola Conceição. E eu fui lá, achei muito massa, falei com eles e tal. E não tinha a menor ideia de que isso ia explodir, assim. Foi uma coisa incrível, realmente. Foi totalmente inesperado e um pouco inédito, digamos, assim, na minha experiência, pelo menos aqui em Porto Alegre. E foi uma pauta super positiva. Foi um casal trans que estava tendo um filho, enfim, eles falavam da história deles e das conquistas deles. Claro que daí o que aconteceu? Para terminar a linearidade da história. Vários jornais vieram falar comigo. Zero Hora, Correio do Povo, a Guaíba, Band, a Folha de São Paulo, Globo. Vieram falar comigo no Face, assim, cadê o contato dessas pessoas? A gente
e eles eu fiquei tipo, o quê, sabe? Nunca quiseram fazer esse tipo de pauta antes. Foi algo muito bonito, assim, de se ver, de certa forma, porque não é todo dia que esses jornais se interessam por esse tipo de pauta em relação a pessoas LGBT. Pouco tempo atrás, acho que na época de uns 2 anos, eu tinha feito também uma matéria sobre um casal de lésbicas no presídio Madre Pelletier, que era uma matéria muito simples, mas não era tão diferente dessa. Era uma matéria sobre 2 mulheres que se conheceram no presídio e que planejavam casar. Enfim, eu publiquei a matéria, poucos meses depois elas se casaram mesmo dentro do presídio. Foi a primeira vez que aconteceu um casamento no Madre. E foi muito bonita também aquela história, porque deu pra perceber como essa questão de casar representava algo muito importante para elas, sabe? Elas, enfim, estavam presas e estavam privação de liberdade, mas para elas aquilo realmente era bem representativo, assim, e realmente dava uma legitimidade para elas como casal. Então, é interessante pensar, nessa época ninguém mais falou disso, assim, foi uma matéria que foi bem lida, mas não chamou muita atenção dos outros veículos midiáticos. Talvez represente uma mínima mudança de 2013 para cá, porque essa história do casal trans foi de um mês, eu acho. Então é interessante pensar assim nessas formas como a mídia representa essa pauta e as outras pautas da comunidade LGBT em geral, né? Porque além desse caso do casal trans, não é muito comum se ver pautas positivas sobre pessoas LGBT na mídia. Mas acho que isso já foi um certo avanço, digamos assim. Mas outra coisa interessante dessa questão do casamento é que tem muita gente também que critica essa como sendo a principal bandeira, né, do movimento LGBT. Meio como diz o título dessa palestra, que é tipo alguma coisa com arco-íris e o que acontece depois do casamento. Meio que isso, tipo, e aí, sabe? Tá, já dá pra casar, mas uma das críticas que aconteceu naquela semana da aprovação do casamento gay nos Estados Unidos foi exatamente essa, né? Foi tipo, tá todo mundo comemorando que se aprovou o casamento gay lá. E aí, sabe? Travestis continuam sendo mortas, bichas continuam pela rua, lésbicas continuam sendo fetichizadas, as pessoas continuam sendo expulsas de casa quando saem do armário. E, enfim, é um pouco essa questão de tipo, tá, pode casar, mas e agora? Nos Estados Unidos tem muito essa crítica, tem grupos organizados assim, que criticam a questão do casamento ser uma das principais pautas do movimento LGBT. Basicamente argumentando que isso é uma forma de se encaixar nos moldes da heteronormatividade e uma forma de higienizar o movimento, higienizar as pautas da população LGBT. Eu acho esse um debate bem interessante e confesso só estar fazendo as problematizações, mas não ter uma opinião formada. Porque, enfim, tem várias problematizações a respeito disso. Eu tenho a concepção de que um casal lésbico, pra mim, já é um ato revolucionário por si só. Não acho que seja, mas é heteronormativo ser monogâmico, então não devemos, porque, enfim, quando 2 mulheres se juntam e dizem, nós estamos aqui, nós não queremos um homem, que é o que toda a sociedade diz a vida inteira delas que elas devem querer, isso por si só já pode ser revolucionário, estando elas ou não numa relação monogâmica. Então também acho que essa questão é bem complexa. Também não dá pra dizer, é heteronormativo, ou nunca é, ou sempre é, enfim. Tem nos Estados Unidos um grupo chamado Against Equality, que eles publicaram um livro muito bom chamado Queer Critiques of Gay Marriage, críticas queer ao casamento gay, basicamente. Eles criticam várias coisas do movimento gay que são espelhadas em coisas que eles acreditam que o movimento gay, LGBT em geral, não deve lutar por. Como, por exemplo, lá tem muita discussão também do exército, né? Porque, enfim, são um país totalmente militarizado. Daí tem muito também isso, tipo, gays agora querem entrar no exército. E daí eles pegam e digam, vocês não tem que querer entrar no exército, sabe? Tipo, isso é horrível e vão estar matando pessoas. E também criticam muito prisões, são abolicionistas. E uma das coisas que eles também criticam é a questão do casamento, exatamente por essa falta da higienização e essa fácil assimilação, digamos assim, que se tem dos casais, da pauta do casamento, como se tipo, agora nós queremos casar, então nós queremos ser
iguais aos héteros. Uma coisa que é bem oposta ao que muitos militantes que eram militantes mais antigos, como nos anos 80, na época, principalmente antes da AIDS, assim, que era aquela questão toda da libertação sexual e principalmente os gays, não tanto as lésbicas, eu acredito, tinham muito essa pauta da libertação sexual e da libertinagem e tal. Isso até hoje é visto como uma coisa feia. E é possível que a AIDS tenha colaborado também para que isso seja visto como uma coisa feia. E atualmente não seja uma grande pauta do movimento LGBT, assim. Mas ouvi falar que o Ângelo talvez tenha algumas colocações interessantes a fazer sobre essa questão, e inclusive li um artigo teu que tu fala um pouco da questão da palavra homossexualidade. Então quero desde já ouvir tuas colocações. Então, pessoal, primeiro eu quero dizer que eu estou bem emocionado, assim, porque eu estudei aqui na URGS Psicologia, ali do outro lado da rua. Não faz um tempo assim, na verdade, faz uns, sei lá, 7, 8 anos atrás. E a gente organizava uns eventos, assim, que eram meio clandestinos, com temáticas LGBT, clandestinos porque, assim, eram pouquíssimos eventos na faculdade, quase nenhum, e não aparecia quase ninguém. Então vim agora num mega seminário, assim, com tantas pessoas, com uma mega diversidade, não só sexual de gênero, mas de outros quesitos também. É super legal, assim, ver como a universidade, pelo menos aqui nessa sala, parece tão mais diversa do que quando eu estudei. Então eu estou bem emocionado, assim, parabéns pela organização. Acho que é fundamental que a gente faça esse tipo de fórum para colocar essas questões em pauta, porque elas normalmente não estão. Então, eu escrevi, antes de mais nada eu queria dizer que eu sou uma das pessoas responsáveis pelaquela pesquisa que a Paula deve ter falado ontem, do preconceito contra a diversidade sexual de gênero aqui na URGS. Eu trabalho mais com pesquisas assim mais quantitativas, né, de avaliar as coisas, colocar em números, especialmente preconceito, né, contra diversidade sexual de gênero. Mas volta e meia eu escrevo também coisas mais teóricas, assim, mais filosóficas. E uma das coisas que eu não aguentava, né, que me causava um tremendo mal-estar, era essa ideia de homoafetividade. As pessoas falam por aí, né, homoafetividade, televisão, né, homoafetividade, casais homoafetivos. Você é uma pessoa homoafetiva? E isso me deixava assim, pessoa homoafetiva, eu sou homoafetivo, você é homoafetivo. Isso me deixava assim, enlouquecido, né? Porque de repente, né? Eu não sei dizer quando, claro, olha, eu escrevi o artigo, eu sei, mas na época eu não sabia, antes de escrever, eu não sabia quando isso aconteceu. Vem dizer, não foi de repente isso, de uma hora para outra começaram a se falar em tudo era homoafetividade. Isso não existia até pouco tempo atrás. Então eu queria entender um pouco qual era o impacto disso, porque para mim parecia uma coisa estranha e excêntrica. Especialmente, se vocês pegarem uma pessoa de fora do Brasil e tentarem explicar o que é homoafetividade, elas vão ficar, assim, abismadas. Não existe essa ideia homoafetivo. O que é isso? Homoaffection. Depois eu descobri que é homoaffectedness, que é uma coisa mais ou menos correta. Então eu escrevi um artigo assim, criticando essa ideia e um pouco nessa linha também de criticar essa opção que o movimento LGBT fez e ainda faz em relação ao casamento, tá? A partir dessa ideia. Então eu vou tomar algumas coisas que ela falou e a gente vai conversando sobre isso, tá? Depois eu posso enviar para vocês o artigo também. Ele é bem, não é nada teórico, assim, cabeção, é uma coisa que é legal, assim, de ler. Até tem um pouco na pauta do evento aqui, que é um debate cultural, simbólico, do quais são as palavras e categorias que a gente usa para se referir a nós mesmos. Então, o STF decidiu, né, em 2011, que as famílias de pessoas do mesmo sexo, que os casais de pessoas do mesmo sexo eram iguais aos casais de pessoas de sexos diferentes. Antes de existir essa decisão, alguns casais faziam inclusive uniões como se fosse uma empresa. Porque as pessoas queriam definir o regime de bens, né? De repente, com alguém, né? A pessoa me dá um golpe, essas coisas acontecem. Então as pessoas criavam, tipo assim, uma empresa e determinavam os bens no sentido empresarial. E aí, toda a argumentação que foi feita nessa decisão, que chegou no STF, era de que as famílias, os casais de pessoas do mesmo sexo eram uma família, uma entidade familiar, porque eles se amavam. Então não era só uma relação comercial, né, de empresa, era uma relação de amor, tinha amor. É o amor que definia. Então assim, o amor, o afeto, foi o argumento central na decisão do STF. Inclusive os ministros disseram, né, olha só, uma das falas do Luiz Fux, que foi um dos ministros que, né, deu um voto nessa decisão, foi o seguinte: o que faz uma família é sobretudo o amor. Não é a mera afeição entre indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar. Enfim, tem várias Brito também falou, uma série de discussões. E por trás, né, dos ministros, tinha uma teoria de uma jurista que se chama Maria Berenice Dias, vocês devem conhecer ela, né, que ela está bastante na mídia,
que foi a pessoa que cunhou o termo homoafetividade. Ela tem um livro que se chama Direito Homoafetivo, ela criou agora, inclusive, uma linha de direito que se chama Direito Homoafetivo. É verdade. E ela tem um livro, no livro dela diz coisas do tipo assim, não é possível falar em homossexualidade sem falar em afeto. Isso faz o livro dela. As uniões de pessoas do mesmo sexo nada mais são do que vínculos de afetividade. Então tem uma série de coisas que a princípio parecem bonitas, né? São tão lindas, o amor, né? As pessoas, quando eu comecei a escrever isso, eu falei para alguns amigos meus, eles diziam assim, mas meu Deus, tu é uma pessoa que não tem coração, tu não ama, tu é uma bicha azeda, mal amada, coisa desse tipo. E não é verdade, pelo contrário, eu até sou uma pessoa homoafetiva, eu acho. Mas eu reconhecia que tinha pessoas que não eram homoafetivas. Eu tenho vários amigos que são da homoputaria. E sinceramente eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu queria discutir isso, porque a gente estava criando então um consenso em relação à ideia de que todas as uniões são afetivas, de que o que caracteriza as uniões de pessoas do mesmo sexo é o afeto, quando a gente sabe muito bem, entre os nossos pares, que tem 1000 formas de viver sexualidade no mundo LGBT, que muitas delas envolvem a putaria, etc. E que tudo bem. Inclusive, o que me deixava mais perplexo, você deve conhecer também essa história, é que lá nos anos 60, 70, no movimento da contracultura e da revolução sexual, foram as pessoas, gays e lésbicas, trans, que ajudaram a revolucionar a maneira que os héteros vivenciam sexualidade. Não é? E mostrar que existia outras formas de amar, outras formas de se relacionar, múltiplos parceiros, sexo no parque, sei lá, 1000 coisas, né, que ajudaram a redefinir as relações entre os héteros. Então como é que agora as pessoas que ajudaram a transformar a sexualidade no mundo ocidental querem voltar ao modelo anterior? Então isso me deixava assim enlouquecido. Até porque assim, por exemplo, a BGLT, né, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, usa esse termo, que é, entre aspas, a organização oficial. Né? Tem inclusive um movimento que eu acho que é ligado ao pessoal, que é aquele que chama Juntos pelo Direito de Amar. E você parece uma coisa assim, eu não vou criticar, né, questão partidária, mas parece que é uma coisa ingênua, né? Juntos pelo direito de amar. Mas direito de amar, entende? A gente está discutindo o direito das pessoas amarem ou o direito das pessoas terem o direito de casar nos moldes que quiser, né? Então essas coisas, essas pequenas coisas. Então eu vou falar um pouco mais quais são os argumentos que o pessoal da homoafetividade usa para dizer que essa é uma ideia importante. A primeira delas que eles dizem é o seguinte, eles dizem isso mesmo, tá? Não estou inventando, está no livro dos manuais, tem um livro que chama Manual da Homoafetividade. E eles dizem coisas tipo assim, a gente usa a homoafetividade porque homossexualidade dá a ideia de promiscuidade e isso faz com que as pessoas tenham uma repulsa com os gays e com as lésbicas e por isso a gente vai usar o termo afetividade porque no fim das contas é isso mesmo, é afeto, não é só sexo. Então a ideia de usar uma afetividade seria para combater o preconceito, né? Driblar o preconceito que seria disparado pela ideia de sexualidade. Bom, aí tem duas questões complicadas. Né? A primeira é o pressuposto de que né, a questão sexual é por si só algo ruim, que tem que ser contraposto. E a segunda é o preconceito. Aí eu pensei, será que tem preconceito mesmo em relação a essa palavra? Nessa pesquisa da URGS, eu não sei quem daqui respondeu, eu imagino que algumas tenham respondido, a gente colocou uma pergunta secreta, digamos assim. Aleatoriamente, as pessoas recebiam uma de 3 opções. Ou elas recebiam assim, você concorda com o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Ou outras recebiam, você concorda com com o casamento homossexual? E outras recebiam, você concorda com o casamento homoafetivo? Então, elas recebiam 3 possibilidades diferentes. Então a gente comparou, se mudava a adesão, né? Tinha concordo em partes, concordo mais ou menos, discordo em partes, discordo totalmente. Então a gente comparou se tinha diferença. Não tem diferença. As pessoas elas endossam o casamento, seja ela qual for o nome, não interessa a palavra. Ou seja, uma balela. A gente foi mais, a gente comparou o nível de preconceito de quem respondeu, né, a pesquisa inteira, versus essa resposta. Então a gente pensou assim, bom, de repente as pessoas super preconceituosas, elas vão endossar mais o casamento homoafetivo. Também é mentira. O grau de preconceito não tem relação com... Então assim, é mentira que a ideia, né, de afetividade sirva para reduzir o preconceito. Não é. Mas assim, então, apesar de não ter efeito na prática, o que eu acho que ela causa diversos danos. Por exemplo, na mídia, né, vocês que estão na mídia, vocês devem estar acostumadíssimos a ouvir coisas do tipo assim. Os casais homoafetivos versus os casais heterossexuais. Vocês já ouviram falar em heteroafetividade? Nunca ninguém fala, não existe heteroafetividade. O que isso quer dizer é o seguinte, que para, né, as uniões entre pessoas do mesmo sexo entrarem na lei, foi preciso criar essa aberração da homoafetividade
que nunca foi precisa por causa das pessoas heterossexuais. As pessoas heterossexuais podem continuar sendo sexuais, elas vão continuar casando, elas não precisam de um argumento afetivo. Já as pessoas, né, as uniões de pessoas do mesmo sexo, não. Se precisa criar um esforço, né, hermenêuticos, manuais de afetividade, descrições sobre como é que os afetos se apresentam no direito, para que elas consigam ter algum acesso. E é evidente, né, que você deve ter chegado a essa conclusão, que parece que para as pessoas, né, LGBT terem acesso ao casamento, elas têm que passar por uma espécie de higienização. Né? Então elas têm que ser afetivas, elas têm que deixar de ser sexuais, elas têm que ser limpinhas, entre aspas. Né? E aí, me parece que é evidente que isso causa uma série de danos. Né? Se a gente fica reproduzindo essa ideia de afeto sem pensar criticamente no que ela produz, a gente está reproduzindo uma maneira de ser bem complicada. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem casar. Eu tenho vários amigos, várias pessoas, inclusive, talvez eu até, não sei, pensar um pouco melhor, então, que queiram acessar essa instituição do casamento por uma série de motivos, mas a gente tem que também pensar que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem viver a vida, sei lá, né, milhares de parceiros, pansexualidade, poliamor, outras formas de relação, que inclusive a psicologia, né, eu sou psicólogo, reconhece essas relações como relações possíveis. A gente tem que garantir que isso seja possível também. E não defender que só as relações baseadas em afeto, naquele modelo mais tradicional, sejam as legítimas. Né? Então aqui a gente está falando da questão da legitimidade. Aí vamos dizer assim, mas o que você está reclamando, né? Foi através desse argumento que o casamento foi aprovado. Né? Aí acho que entra um pouco essa crítica dos americanos, mas será que vale tudo? Né? Vale tudo para... Vale essa assimilação completa para ter acesso a esse direito? Será que não era mais fácil, por exemplo, a gente discutir a Constituição que diz assim que casamento é a união entre um homem e uma mulher? Foi retirado isso, né? Casamento é uma união entre duas ou mais pessoas. Não podia ser assim? Não, a gente não discutiu isso. A gente podia discutir coisas assim. As uniões de pessoas do mesmo sexo têm que ser legítimas porque nós queremos que todas as pessoas tenham direitos iguais. Que todas as vidas, né, de qualquer maneira, se a pessoa é trans, travesti, não interessa se ela é gay, lésbica, todas as maneiras têm que ser respeitadas, que todas as pessoas merecem dignidade. Podia ser por aí? Não. A gente usou o direito de família. A gente começou a discutir isso a partir dos afetos, do amor, porque as pessoas se amam, porque elas têm relações, que é bonito, que é lindo. E isso é bem problemático. Né? Vocês, né, deve ter alguém da sociologia aqui, deve conhecer a obra do Sérgio Buarque de Holanda, né, que já falava disso, do homem cordial, né? Como no Brasil, todas as relações, ou boa parte delas, né, passa pela ideia da cordialidade, dos valores do coração, né, cordial porque é do coração, dos aspectos privados. Né? A gente quer discutir tudo a partir do individual, do subjetivo, dos afetos. É difícil a gente discutir isso do ponto de vista público. Como é que a gente vai discutir isso para causar menos mal possível, né? Por exemplo, para a representação pública do movimento LGBT? Isso ninguém pensa. Né? Se pensasse, talvez a gente não usaria essa ideia de homofetividade, porque ela causa uma série de problemas, né? Para a questão simbólica, né? De como a população LGBT se representa. E é estranho porque não é a população LGBT que está escolhendo, né, esse termo. Ele foi criado assim de fora e está entrando assim muito mais por uma pressão da mídia, eu diria até, do que pela escolha da população LGBT. Eu fiz uma discussão aqui interessante da coisa do Foucault, né? Não sei, teve muito cabeção para falar disso essa hora, mas eu vou tentar simplificar para vocês verem como essa questão da higienização é importante. Por exemplo, lá, né, há 150 anos atrás, quando ainda não tinha, né, as ciências muito formadas, existia a ideia de famílias ilegítimas. Né? Eu já tenho um exemplo familiar que aconteceu uma situação parecida. Então, assim, se um homem e uma mulher tivessem um filho e eles não fossem, ou uma filha, e eles não fossem casados na igreja, essa união era legítima e essa criança tinha que ser tirada da família, porque a igreja não aceitava isso, enfim, a sociedade não aceitava, e tinha que ser colocada no orfanato. As pessoas mesmo colocavam no orfanato porque era uma vergonha, porque a igreja criou essa ideia de que tinha uniões legítimas e uniões ilegítimas, e o fruto de uniões ilegítimas não era merecedor. Aí, claro, a igreja, as pessoas passaram a dar menos bola para isso, algumas, né? E aí, no lugar da igreja, entra as ciências. Então não é mais o que é ilegítimo, o que é pecaminoso, é o que é patológico, daí tem o direito também, é o que é criminoso. Aí então é a questão da sexualidade, né? Então nós temos a sexualidade sadia, que é heterossexual, e nós temos a sexualidade da patologia, que são, sei lá, os homossexuais. E a gente supera isso, né, dos anos 70, quando finalmente as organizações de saúde removem o diagnóstico da homossexualidade. E a gente pensa que está tudo bem, que estamos livres disso. Mas vejam, mais uma vez, né, a gente usa agora, não é mais um expediente, não é mais a medicina que vai dizer o que é saudável, o que é doença, não é mais o direito que vai dizer o que é crime, o que não é crime, mas é uma discussão mais cultural. A gente vai fazer uma discussão assim, então, nós temos os homossexuais afetivos, que são aqueles que supostamente merecem, né, a alta proteção. Eu não estou dizendo que a lei vai exigir que a pessoa seja afetiva, tá? Mas só para vocês verem. Nós temos os afetivos e nós temos os que não são afetivos.
Então tem mais uma norma operando aí. Né? A gente ainda não se livrou, pelo amor de Deus, a gente ainda não se livrou da questão da normatização da sexualidade. Né? De novo, agora, implicitamente, né, a gente coloca, mais uma vez, mais uma amarra para a sexualidade, que é agora o caso do afeto. Então tem que ter afeto. Inclusive, eu falei que o direito não quer avaliar o afeto, mas é mentira. Porque no manual da homofetividade, inclusive, tem um trecho que diz assim, não facilmente os advogados podem avaliar se tem afeto na relação ou não. Por exemplo, o testemunho das pessoas vem, chama um amigo e vai dizer, não, eles se amam realmente. Ou com cartas, que as pessoas se trocam, e-mails. Então assim a gente pode confirmar que as pessoas realmente se amam. Então, eu estou falando sério, gente. Eu talvez tenha alguém do direito aqui, que inclusive defende esse ponto de vista, mas eu acho ridículo, assim, esse esforço de querer mostrar que o afeto é algo que tem que ser positivado, que tem que estar existente, porque não precisa. A gente pode fazer a discussão de outra maneira, simplesmente aceitando que a diversidade está aí e que ela tem que ser respeitada. Então, só mais uma coisa que eu quero falar, deixa eu ver aqui. Enfim, por que isso tem que ser, né, questionado? Porque qualquer pessoa que não aceite, por exemplo, que a justificativa afetiva ela é válida, tá disposto a dizer, bom, então isso não existe. Eu me dei o trabalho de procurar uma série de decisões contrárias a casamentos, mesmo depois de ter passado a lei, e a gente vê nessas decisões, geralmente são juízes ou juristas que são evangélicos, declaradamente evangélicos, que fazem essas decisões, mas eles vão questionar os casamentos, negando os casamentos, dizendo assim, que, bom, olha só, né, eles estão usando esse argumento afetivo, mas sei lá, talvez não tenham afeto, então eles usam um argumento afetivo, né, para questionar, eles querem detonar o argumento afetivo para dizer que, bom, talvez não tenha afeto. Porque às vezes não tem gente que casa por dinheiro, tudo bem, nenhum problema. Tem gente que casa por circunstâncias de vida que precisa, por outros motivos, sei lá, por obrigação, enfim, eu não quero questionar. Porque carência, por outras carências que não sejam afetivas, tudo bem. Então, não precisa desse argumento afetivo. Ele é um argumento esquisito. E, bom, os americanos, esses do Against Equality, eles ficam de cabelo em pé, porque os americanos não estão discutindo essa questão, eles estão discutindo o casamento em si, entende? Aqui ele está discutindo uma coisa além, que é o argumento do casamento, que é um argumento super conservador e super assimilado, assim, pela norma, pela heteronormatividade. Então eu concluo um pouco, assim, dizendo coisas, tipo assim, que a gente tem que garantir, a gente tem que desinstitucionalizar a sexualidade e o gênero. Eu tenho trabalhado muito com essa ideia. O que é desinstitucionalizar a sexualidade e o gênero? A gente não precisa que o Estado, ou que a psicologia, ou que o direito, ou que a medicina, venha aqui o especialista, eu sou psicólogo, eu vou dizer, as mulheres são assim, os homens são assados, os bons heterossexuais são assim, não existe, isso é uma coisa que a sociedade tem que definir. As pessoas têm que reinventar, isso muda, as pessoas reinventam a sexualidade, reinventam o gênero, reinventam a maneira de ser, os especialistas não têm nada que dizer sobre isso, muito menos a lei. Entende? Como é que vai vir eu agora, psicólogo, dizer assim, não, as relações entre pessoas realmente são só aquelas baseadas no afeto? Não! Então a gente tem que acabar com isso, desinstitucionalizar a sexualidade e o gênero e entender que eles são aspectos entre a sexualidade que são relativos à cultura, à sociedade, né? Vocês aqui da Fabrico têm que discutir isso, muito mais do que nós da psicologia. Na psicologia a gente tem que fazer uma DR para se livrar dessa praga que foi, né, séculos e séculos de teorização absurda que só corromperam a vida das pessoas e classificaram ela de maneira limitadora. Então, e a afetividade é uma nova tentativa, né, mais, eu diria, gourmetizada, de tentar controlar a sexualidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com ela, especialmente o movimento social organizado, especialmente, né, os jornalistas aqui, que estão aqui, para não reproduzir, né, desigualdades, não reproduzir capturas identitárias, que é algo que a gente tem que sempre se contrapor. Então, eu acho que é isso. Agora a gente pode conversar um pouco mais. Eu falei uma frase no final aqui, meio piada, não sei se ela faz sentido fora do texto, eu vou ler para vocês, se vocês acham graça. Ela faz assim, deixa eu ver. Assim, ao Estado cabe garantir que sejam respeitadas as uniões na medida em que sustentam uma esfera propriamente pública, laica, formal, universal e abstrata, que atende aos interesses das pessoas, sem, no entanto, estar reduzidos a eles. É nesse sentido que o Estado não deve legislar sobre os afetos, apontando modelos de relações. Bastaria, portanto, justificar a necessidade do casamento civil igualitário sob princípios dos direitos elementares, sem reivindicar o amor. Aí agora a frase final. Uma vez garantidos esses direitos, o Estado já teria feito seu papel de legislar, permitindo assim que cada uma seja livre para manter o tipo de relação que desejar, mesmo que seja um bad romance.